amigos, o resort de Toffoli, que obviamente não é de Toffoli, o portal Metrópolis, 2 jornalistas do Metrópolis passaram alguns dias no resort da família Toffoli, que já não é mais da família Toffoli, é da família JBS. E que lá atrás, quando os Toffoli compraram, quer dizer, quem construiu foi um primo do Toffoli. Bom, integralizaram dinheiros de gente ligada ao Master, de um fundo de um cara ligado ao Master. Bom, quase todos os empregados do resort dizem que o resort é do Dr. José Dias Toffoli. Sendo que ele não tem saúde financeira para isso, não é? Vamos ouvir um pouco da matéria do Metrópolis, que escandaliza o Brasil ao insinuar, porque eu não acredito nisso, ao insinuar que um servidor público que ganha no máximo 45 mil reais, bruto, em tese, né? Tem um resort de dezenas de milhões de reais ou dólares, não sei. Vamos ouvir aqui esta matéria que eu devo logo deixar a seguinte legenda. Eu não acredito nisso. Não tem aqueles cartazes que o cara bota lá no estádio de futebol? Eu acredito. Já que eu não acredito. Primeiro porque o Toffoli só entrou no STF porque tem reputação ilibada. E uma pessoa que tem reputação ilibada comprovada, porque se não tivesse comprovação não teria entrado no STF. Uma pessoa que tem reputação ilibada não faz isso. Então, eu quero logo dizer o seguinte para vocês. Eu não acredito, e todos vocês também, 350 mil inscritos nesse canal, também não acreditam. Por delegação, estou dizendo que vocês também não acreditam. Estamos todos salvos, então. Vamos aqui. Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no resort Tayayá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos. Resort Tayayá. Irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa... Parabéns à jornalista, hein? Essa menina não tem 25 anos. Fez um belo trabalho. O ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. Entendeu? Como é que você, que não é dono do resort, inclusive o resort não é mais nem dos supostos primeiros donos, que são seus irmãos, agora o resort é do grupo do Joesley Batista e do irmão, os açougueiros, né, mais famosos do Brasil. Como é que você chega lá, promove uma festa e paralisa as atividades, ou seja, você fecha, diz, olha, hoje esse resort paradisíaco e caríssimo está fechado nesses dias só para um funcionário público que ganha míseros 45 mil reais. Eu digo míseros para eles, não é a realidade da maioria da população brasileira, obviamente. Como explicar isso? O Flávio Dini foi mais modeste. Ele fechou uma posada para a festa de final de ano com seus amigos. E olha que Dino é mais espaçoso do que o Toffoli, né? Proporcionalmente, Dino devia fechar um resort, né? Vocês entenderam, né? O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os fiel, vendeu para o Toffoli. Nossa, eu acho que é durante até hoje. Ah, isso aí é o ministro, né? Diz que vendeu pro cara Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas, não tá? Deu festa? E aí, pessoal, o funcionário está dizendo que Toffoli fez uma festa de final de ano, fechou todo o resort, e ele levou 180 convidados. Toffoli é um hóspede tanto, hein? Certamente não é dono, é apenas hóspede. Ele deu trabalho. Aliás, é porque a gente tem que entender o seguinte.
É muita malícia. Não tem que ter malícia, porque faz parte de nós brasileiros. Por exemplo, a dona Marisa não era dona daquele sítio e estava lá todos os caixas e caixas de cosméticos, o lago tinha pedalinhos dos netos, aquilo tudo que nós sabemos. O Lula não era dono do sítio, mas tinha uma adega de vinho e um alambique de cachaça. Entenderam? O do Lula e a Marisa não eram dono do sítio de Atibaia, mas só às vezes que a Polícia Federal levantou que eles estiveram lá, naquele espaço dos últimos anos, mais de 80 vezes eles estiveram lá. Então é da nossa cultura brasileira frequentarmos bastante os lugares, levarmos convidados de coisas que não são nossas. Natal ele tava aí, ele tava aí. A gente serviu ele, parece. Ah, é o Toffoli, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, mal juízo. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio senta ali na mesa dele, só serve. Ele ainda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Um iate, velho. O funcionário leva lá no pier um funcionário público que foi estagiário do PT, depois advogou para o PT, quer dizer, mas advogou assim, né? O negócio de advogar para política, vai advogar nem. Um dia a gente reparte o bolo. Depois foi nomeado advogado-geral da União, depois foi para o STF, quer dizer assim, sempre funcionário público. Nunca advogou na iniciativa privada. Acho que quando foi estagiário, talvez, né, naquele episódio dele do Vladimir, talvez tenham pego o processo, que ficou famoso. Mas o Toffoli, como é que ele explica essa embarcação maravilhosa que está aqui no pier do hotel, que o funcionário diz com toda certeza é dele? Aqui tinha Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. Tem a casa do ministro, das férias. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É que eu devia ele segurando, desde que ninguém sabia nada. Ninguém aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam. Atenção que essas pessoas, esses funcionários, não sabiam que esses jornalistas eram jornalistas, achavam que eram apenas hóspedes. Então, eles ficaram lá hospedados, saíam ali como qualquer um quando está hospedado, indagando, perguntando, por curiosidade, e as pessoas iam se soltando. É o padre, só que ele é só... Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é... Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Bom, a reportagem segue. Em uma live dessas a gente vê esse vídeo todo, ouve esse vídeo todo. Eu quero complementar esse vídeo com um resumo da situação feito por outro colaborador desse portal Metrópolis, que é o experiente jornalista Mário Sabino, que escreveu a seguinte coluna hoje, no dia também que essa matéria foi ao ar no portal Metrópolis, que foi hoje. O Mário Sabino escreveu uma coluna a esse respeito, cujo título é o seguinte: Chega de malícia, o resort do Toffoli nunca foi de Toffoli. E imagine também, diz Mário Sabino, imagina a surpresa do ministro Toffoli ao ler no Metrópolis que há um cassino no resort que não é dele. Há um cassino com crianças lá. Oh, meu Deus. Mas se Toffoli não sabe que o cassino dele é dele, diz o Mário Sabino, como é que ele sabia que tinha lá um cassino? O Toffoli mandou avisar ontem que não vai largar a relatoria do caso do Banco Master. Talvez porque ele não possa largar. Os repórteres Valentina Monteiro e Sam Punch, que fizeram um ótimo trabalho de fato, colegas de Metrópolis, hospedaram-se no resort Tayayá. Eu adorei isso. Tayayá. Rima com vai se ferrar.
No interior do Paraná, que foi vendido oficialmente por 2 irmãos e um primo do ministro Toffoli a um advogado da JF, de quem Toffoli deu uma canetada e anulou uma multa de 10 bilhões que deveriam ter pago, porque aceitaram um acordo de leniência, não foi isso? Antes disso, a JF é o conglomerado dos irmãos açougueiros mais famosos do mundo, os Batista. Além disso, e antes disso, os parentes do ministro haviam negociado uma participação no resort construído por eles, com um fundo que tinha como investidor o pastor. É pastor, hein? Que desgraça isso. O pastor empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Márcio. Aparece um bispo evangélico querendo fazer lavagem cerebral na cabeça do Bolsonaro, né? O tal do Robson Van der Waals, sabe como é o nome? Agora aparece esse pastor, que é empresário, que é dono de fundo, que injetou dinheiro nesse negócio, que é cunhado do Vorcaro. Gente, nós precisamos nos voltar mais para Cristo e menos para o vil metal, pastores e bispos. Que coisa! Daqui a pouco vão montar uma igreja com o nome também, Taiaiá. Congregação dos Irmãos Taiaiá. Aí o slogan: não vai para lá, vem para cá. Coincidências do dinâmico mundo dos negócios brasileiros. Quer dizer, dinâmico uma ova. Sempre aquela meia dúzia de gente ali, né? Muitos que cresceram por conta do BNDES, todos campeões amigos do Lully. Apesar dessa teia de aquisições, os repórteres constataram que todo mundo em Ribeirão Claro, que é o nome da cidade, município onde fica Taiaiá, conhece o hotel como o resort do Toffoli. Estou achando que o Metrópolis vai tomar no Toffoli. Vai ser enquadrado no inquérito da Saquinels. Se até se até a Receita Federal e o COAF estão lá dentro. Dá para entender, o ministro é frequentador assíduo do resort, deu festa de arromba por lá, com 180 pessoas, fechando o resort naqueles dias, e tem até casa exclusiva para ele, a parte chique do empreendimento. Mesmo depois de os irmãos terem vendido, ele continua lá com uma casa só para ele, que não é dele, naturalmente, porque ele não a comprou. Não tem escritura pública. A casa, enorme, fica no alto de uma colina, com vista para a represa de Chavantes. Muito bonito, hein? Às margens do qual o Taiaiá se espraia. Toffoli também tem um barco que permanece o tempo inteiro à sua disposição. Alguém poderia perguntar, alguém muito debochado: ainda há juízes em Berlim? Não, há magnatas do judiciário em Berlim. Sigamos firmes nos registros imobiliários, contudo, porque brasileiro é apressado nas conclusões, assim como Lula nunca foi dono do sítio. Olha aí, diz a mesma coisa que eu. Assim como Lula nunca foi dono do sítio de Atibaia e dos pedalinhos que havia no laguinho local, Toffoli jamais foi proprietário do resort Taiaiá e do barco ancorado na represa Chavantes. Como é que o ministro, me lembra aqui, um folclore do Nordeste brasileiro, que a Polícia Federal baixou numa determinada cidade pequena, e lá, olha, mera coincidência, mera coisa com qualquer realidade local, é coincidência, viu? E lá, os principais empreendimentos, o posto de gasolina, o não sei o quê, a Polícia Federal chegou e encontraram laranjas. E cadê o dono que constava lá na junta comercial? Cadê o dono do posto de gasolina? Supostamente laranja, né? Deu no pé. Resultado, a cidade ficou... O posto ficou sem ter dono. Eu imagino que as pessoas foram abastecer. São histórias que se repetem no folclore. Não faz parte da realidade, Brasil afora. Me lembro também dos 50 milhões de Gedel, não é? Os 50 milhões de Gedel, que Gedel depois disse que não era dele. As pessoas levaram máquinas para contar, as moças ficaram lá contando com máquinas. Horas e horas e horas. Esse dinheiro nunca apareceu o dono, porque Gedel negava naturalmente. E aí me lembro que o professor Gamil Feppel, grande criminalista, fez um desabafo
advogado Gedel, fez um desabafo na tribuna do Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo: eu quero aqui registrar que tem um infeliz que fica ligando para o meu escritório dizendo que os 50 milhões é dele. Claro, se não tinha dono, alguém do povo começou a ligar direto: é meu, é meu, é meu, é meu. Então, Toffoli, vai aparecer alguém para ficar questionando, dizendo que o resort do Toffoli, que não é do Toffoli, é dele. Quer dizer, é dessa pessoa que vai começar a questionar, dizer a mesma coisa com essa embarcação bonita, essa casa no alto da colina, não é isso? Estamos todos loucos, rapaz. O Brasil está muito estranho, né? Está muito estranho. Como é que o ministro poderia ser dono de um resort se o seu salário no STF não chega a 50 mil? Só porque o Zé, que é como funcionário do empreendimento, chama o Toffoli Zé, tem parentes bem-sucedidos, não significa que ele seja rico. Aliás, o nome do fórum da comarca dessa cidade é... não sei se José Toffoli, é uma homenagem. Toffoli manda tanto lá que é homenagem ao pai do Toffoli. O nome do fórum está lá estampado. E Toffoli foi lá na inauguração, quando botaram o nome do pai no fórum. E naturalmente ele vai dizer também que o pai não é o pai dele. Valentina Monteiro e Sam Punch descobriram que o Resort Ayayá tem um cassino. Há máquinas de apostas que são legais no Paraná, tudo bem. E sessões de jogatina, dinheiro, que são ilegais em qualquer lugar do país, entretanto. O advogado da JF, dono oficial do resort, negou qualquer ilegalidade. E Toffoli não se dignou a responder aos questionamentos da reportagem do Metrópolis. É claro, se ele não tem nada a ver com isso, não é o dono do próprio resort. Quer dizer, a coisa vai ficando embolada, a gente se confunde. Ministro do STF, como se sabe, não tem de dar explicação de nada a ninguém, muito menos a jornalistas, nem advogados. Imagine ainda assim a surpresa de Toffoli ao ler que há um cassino no resort, que não é dele. Veio à minha cabeça então uma cena famosa do filme Casablanca, filme belíssimo, bela fotografia preto e branco, filme ícone do cinema universal. Quem já viu aí, quem não viu, tem que ver Casablanca, né? Belas canções, uma bela atriz que faz a protagonista. Como o tempo é ruim, né? Como o tempo é ruim. O tempo passa. Cadê? Bom, ele falava, eu viajei agora em Casablanca. Veio a minha cabeça, então, diz Mário Sabino, uma cena famosa do filme Casablanca que nada tem a ver com a história do resort Ayayá. É só o meu inconsciente fazendo associações completamente aleatórias. Freud explica. A cena é aquela em que, pressionado por não posso falar o nome, o chefe de polícia da cidade fecha o Rick's Café American, dizendo que estava chocado por saber que há jogos de azar acontecendo aqui, em inglês e tal. Segundo, depois, um croupier... Alô, Janja? Não é de Toffoli, não. Pode ficar tranquila. Segundo depois, um croupier entrega ao chefe de polícia o montante, isso no filme lá na Casablanca, que ele havia ganhado na mesa de roleta, mas ele nunca sabia que ali tinha jogos, viu? Entendeu, Martino? Aí veio uma investigação e disse, olha, aí ele disse lá, né? Eu estou chocado, há jogos de azar aqui neste hotel? Aí veio o croupier entregar, senhor, olha aqui, olha, o que o senhor ganhou hoje. Ele vem trazer o montante que havia ganhado na mesa de roleta em visita anterior. E o chefe de polícia então responde, thank you. Bem lembrado para o Mário Sabino. Mário Sabino que se cuide, viu? O quer da faca está logo ali. Dê seu like aí, gente. Não é de Toffoli não, viu? Dê seu like, inscreva-se, confira as inscrições, comente, diga não é de Toffoli. Por favor, para sua própria segurança, diga não é de Toffoli. Embora alguém vai tomar no Toffoli nessa história. Comente, compartilhe, vá até a aba, seja membro, torne-se membro.